Eu vi o senhor, mestre, assim, saindo da cozinha, indo para a sala e rindo, assim, brincando, como o senhor faz. E o senhor estava brincando ali na sala e, de repente, eu vi vários dedos apontarem para o senhor. Vários dedos, assim, apontaram para o senhor. Então eu vi um homem que eu não identifiquei que abaixou assim e botava a mão nos ouvidos, nos ouvidos assim, e baixava como se sentisse pressionado por aqueles dedos apontando para ele. Então, novamente, eu vi o senhor rindo. Esse homem aparecia no lugar do senhor, mas daí já aparecia o senhor rindo, brincando novamente. E o entendimento que eu tive foi esse, que vários dedos apontarão para o senhor. E o natural seria o senhor ficar abatido, mestre. Mas Deus lhe deu uma alegria que ele não deu para nenhum outro homem nessa terra. Amém. Eu fui levado em espírito para dentro de um campo de futebol e estava acontecendo um jogo. E quando eu cheguei lá, eu vi um jovem. Esse jovem estava de calça e com moletom e com capuz na cabeça. E esse jovem, ele se deformava todo, se virava todo assim, parecia um débil mental. E eu entendi que esse jovem estava endemoniado. Então, o Espírito me disse: é assim que ficam os que veem futebol, os que são de torcidas organizadas. É nesse jeito que eles ficam, é assim que o demônio deixa eles. E nesse momento, eu vi um grande demônio. Ele era verde, musgo, assim, esse demônio, era como verde musgo. E ele era feito de, de cartãozinho que recebe na bilheteria na entrada da partida de futebol. Assim ele era cheio desses cartãozinhos, assim, da partida de futebol. Então, esse demônio estava ali, eu vi um outro demônio que eclodia de debaixo dos túneis. Lá eu fui levado àqueles túneis, assim, vestiários. E esse demônio parecia uma mulher, ele se apresentava como uma mulher, uma índia. E eu entendi que é um demônio de macumba, essas coisas assim que foi oferecida, botada embaixo de campos de futebol. E esse demônio veio e ficou face a face comigo. E esse demônio me afrontava. E ele queria mostrar que ele tinha poder, ele me mostrava o estádio de futebol cheio e ele ficava me afrontando sem falar palavras. Daí eu olhei para ele e disse assim: tu não tem poder nenhum, tu vai cair. E eu comecei a orar e pedir para Deus: Deus, segue esse demônio, destrói esse demônio do futebol. E comecei a fazer essas orações. Desceu um anjo de branco e botou uma espada nas costas desse demônio. E eu vi ele sumindo. Então, esse anjo me levou para dentro de casa de pessoas, de famílias. E eu vi a tela de televisão, essas telas planas na parede, e ela virava um buraco negro, essa tela de televisão. E as paredes das casas dessas pessoas escorriam sangue. A parede das casas dessas pessoas escorriam sangue. E assim diz o Senhor: tanto é o que participa das lutas e das brigas dentro do estádio, como é o que está assistindo e dando crédito para tudo isso. Serão cobrados da mesma maneira. Amém. Eu vi um demônio muito grande, e esse demônio ele tinha uma capa preta. E essa capa preta dele vinha e cobria ele todo como se fosse um, não era uma capa, era aquele, como é que chama? Nem um casaco que vai até embaixo, assim, não sei o nome. Acho que é capa mesmo, né? Sobretudo. Esse sobretudo que vai até embaixo, assim, ele estava vestido com isso. Então, eclodiu outro da terra. Esses dois demônios nasciam da terra numa escuridão sem tamanho, em cima de um monte. E esse outro demônio também nasceu, e esse demônio, ele tinha chifres de bode e tinha face de bode. E esse demônio também nasceu da terra ali em cima desse monte. E eu ouvi, eu pedi para o Senhor me revelar, e o Senhor Deus me falou: esses dois demônios são um só. E esses são os demônios da democracia.
E ele é um demônio só, porque os homens têm sido iludidos pelo diabo quando brigam pela democracia. Ou seja, um luta por um partido, o outro luta por o outro. Mas, na verdade, não estão lutando por partidos, pois quem governa a democracia é o diabo. E Deus me mostrou esses dois demônios, que são os demônios da democracia. Amém. Eu vi um anjo adentrar na congregação e ele vinha com um cajado. E esse anjo, ele não tocava os seus pés no chão. Ele veio sem tocar os seus pés no chão, e esse cajado que ele trazia era um cajado de ouro. Na ponta dele era redondo e tinha a estrela de Davi embaixo dele. E ele veio com esse cajado apontando para baixo, para a terra. E ele veio até o púlpito e entregou para o senhor Elias esse cajado. E o senhor pegou esse cajado com as duas mãos e sentou novamente na cadeira, nessa cadeira de plástico ali. O senhor sentou ali com esse cajado. E assim diz o Senhor: com esse cajado tu ferirás Israel e salvarás Israel. Amém. Eu vi uma bandeira do Brasil grande, muito grande, enorme, como aquelas que são estendidas lá no Congresso, as maiores que tem, assim. Gigantesca a bandeira. E ela trepidava assim no ar. E assim diz o Senhor: trarei condenação sobre a nação. Amém. Eu vi o Silas Malafaia num palanque, e ele com o microfone, só que ele não pregava a palavra, ele pregava como se fosse a vitória de um candidato, e as pessoas ovacionavam ele, mas ele não falava mais nada da palavra, ele só falava coisas de cunho político. Amém. Eu vi pessoas olhando para um buraco muito grande, assim, escuro. E essas pessoas ficavam ali olhando para esse buraco, e vinha muitas águas e passava por essas pessoas. Só que essas águas não molhavam essas pessoas nem nada, e era como se essas pessoas não sentissem essa água passarem por elas. Mas interessante que elas estavam dentro da água. E o que me chamou a atenção é que elas não se molhavam com essa água, e sim ficavam olhando para esse poço, como um abismo muito escuro, assim. Eles ficavam como que hipnotizados olhando assim para esse local. E o entendimento que eu tive foi esse: muitos não dão crédito às palavras de Deus que jorram como água do púlpito da geração Jesus Cristo, mas antes ficam olhando para coisas que não nos levará a lugar nenhum, ou seja, simplesmente um abismo negro, que ali não tem nada para elas, e as águas passam por elas, e elas nem notam, e nem se molham, e nem sentem isso. Amém. Eu vi num lugar como se fosse um poço. Então, eu vi um anjo, e esse anjo descia com uma espada, e onde ele entrava nesse poço, era um poço de cimento, assim, com tijolo. Era esse tipo de poço, assim, de cimento com tijolo, assim. Mas era bem grande, assim, parecia aquelas escavações antigas, assim. E ele entrando com essa espada virada, e esse lugar ia iluminando. Aonde ele estava entrando, o lugar ia iluminando, ele entrando com essa espada. E o entendimento que eu tive foi esse:
pelo clamor da geração Jesus Cristo, Deus está levando luz, espada, juízo e verdade em mentes tão cativas que nunca teriam a chance de entender certas coisas que estão sendo clamadas nesse momento. Amém. Eu vi muitas prisões, eu vi várias pessoas poderosas sendo presas, muitos. Eu vi inclusive juízes sendo presos, eu vi um juiz sendo preso, ele estava dentro da piscina, assim, com uma mulher, e a Polícia Federal chegou e prendia ele. Eu vi pais indo saber por que seus filhos foram presos. Eu vi muitas prisões, várias pessoas sendo presas, inclusive policiais parando carros para prender pessoas. E interessante que quando eu vi alguns policiais parando um carro como se fosse a PRF, né? Aquela polícia de BR, assim. Um policial tava com um pé com um coturno e o outro pé ele tava com um chinelo havaiana. E eles estavam parando as pessoas assim. E o carro tinha um insufilme assim na visão. E eles estavam parando mesmo para averiguação. E o que me chamou a atenção foi os pés dele. Amém. Eu vi um anjo adentrar na congregação e ele vinha com um cajado. E esse anjo, ele não tocava os seus pés no chão. Ele veio sem tocar os seus pés no chão, e esse cajado que ele trazia era um cajado de ouro. Na ponta dele era redondo e tinha a estrela de Davi embaixo dele. E ele veio com esse cajado apontando para baixo, para a terra. E ele veio até o púlpito e entregou para o senhor Elias esse cajado. E o senhor pegou esse cajado com as duas mãos e sentou novamente na cadeira, nessa cadeira de plástico ali. O senhor sentou ali com esse cajado. E assim diz o Senhor: com esse cajado tu ferirás Israel e salvarás Israel. Amém. Eu vi agora nesse louvor final uma espada grande caindo, e essa espada ela tinha cordas, que nem cordas de violão. E assim diz o Senhor: o tempo da música está muito próximo, e aquele que não se preparou novamente ficará de fora. Amém. Eu vi uma bandeira do Brasil grande, muito grande, enorme, como aquelas que são estendidas lá no Congresso, as maiores que tem, assim. Gigantesca a bandeira. E ela trepidava assim no ar. E assim diz o Senhor: trarei condenação sobre a nação. Amém. Hoje, no final do culto, quando o mestre fazia as últimas orações, e naquele momento que ele falava e dizia que era o único pastor nessa terra, Deus me concedeu a seguinte visão. Eu via um anjo, chegava até o púlpito e colocava um cetro de ferro na frente do mestre. E ali o mestre segurava aquele cetro com as duas mãos. E assim que o mestre segurava aquele cetro, daquele altura da ponta do cetro, surgiu uma luz. E aquela luz resplandecia como um raio em toda a congregação, e iluminava toda a igreja. E essa luz era azul, um azul muito bonito, era um azul claro, e iluminava toda aquela congregação. E assim diz o Senhor:
conserte a tua vida. Coloque a tua vida neste altar, pois a partir deste momento verás quem é o teu pastor. Hoje, na oração de 18 horas, eu tive a seguinte visão. Eu vi uma sala e dentro dessa sala eu via um homem sentado. Esse homem era o secretário da Polícia Civil. Aí um anjo chegava por trás dele, que era o anjo da justiça, e cravava uma espada no meio das costas dele. E logo em seguida eu vi uma terra sendo arada.